Fala galera, beleza? Eu sou Leonardo Leopoldino, aluno do primeiro período do curso de Direito da Universidade do Tocantins. E aqui eu venho para fazer um bate-papo rápido acerca das guerras do Brasil no contexto do livro O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. De início a gente já parte da questão de que o processo de formação no Brasil ele aconteceu com um choque entre diferentes grupos aqui. Já existiam os povos nativos, os indígenas aqui no Brasil, e eles chocaram com uma cultura totalmente diferente da que eles viviam naquela época, pois estavam chegando no Brasil os povos europeus que estavam vindo para colonizar o Brasil e povos negros que estavam sendo trazidos da África para serem escravizados aqui também. Então, a partir disso, Darcy Ribeiro cita que era inevitável que não acontecessem conflitos, e esses conflitos eles poderiam ocorrer de diferentes ordens, sejam eles étnicos, raciais, classistas, religiosos, mas ele acaba enfatizando esses três primeiros que foram citados, os étnicos, raciais e os classistas. Normalmente os étnicos e os raciais costumam ficar bem parecidos, a questão da diferença, e os classistas é que dá para diferenciar um pouco mais. Alguns conflitos que ocorreram no Brasil, eles tanto foram de origem étnica, racial, como classistas, porém sempre há uma prevalência de alguma dessas ordens. A gente precisa conceituar o que são esses conflitos para ficar melhor entendimento, né? Os conflitos étnicos, normalmente eles acontecem quando há o interesse de uma prevalência ou uma hegemonia de uma etnia em relação à outra. E já os conflitos raciais também acontecem quando há uma diferença no modo de vida entre as raças, normalmente uma raça branca, negra e amarela. E há também os conflitos classistas, né, que já são desencadeados a partir de uma divergência entre as classes. Normalmente uma classe que detém os meios de produção e outra classe que acaba sendo explorada, que utiliza apenas sua mão de obra, seu trabalho para fazer com que a classe dominante, essa classe que detém os meios de produção, se mantenha no poder e continuem a explorar essa classe dita inferior, né? No livro, Darcy Ribeiro cita algumas lutas e revoltas que aconteceram no Brasil, entre elas a luta dos Cabanos, a dos Palmares e a Guerra dos Canudos. Essa luta dos Cabanos, ele exemplifica como sendo um conflito de origem étnica, porém dá para perceber que tanto vai ter questões étnicas como raciais, como também as classistas. Essa revolta aconteceu entre os anos de 1835 a 1840 na província do Grão-Pará, e a principal causa foi a questão da extrema pobreza que aquela região passava, o abandono que a coroa portuguesa trazia para aquele povo que vivia naquela região. Então, por conta disso, houve uma luta entre índios, mestiços e negros a fim de que acabasse essa questão da exploração que acontecia lá na região. Além disso, a questão da revolta dos Palmares já foi um conflito mais baseado na questão racial, e o principal ponto de luta desses revoltosos da época era a questão da aversão ao escravismo, né? Eles queriam que esse movimento escravista fosse erradicado no país. Dessa forma, eles refugiavam para quilombos para tentar fugir dessa exploração da coroa portuguesa aqui no Brasil. E já a Guerra dos Canudos, Darcy Ribeiro cita como sendo um conflito que abraça as três ordens, tanto classista como étnica, como racial. Um dos principais pontos dessa Guerra dos Canudos foi
foi a questão de haver uma resistência contra a opressão que o sertanejo, o nordestino, passava naquela época. Além disso, dá para trazer também a questão da dicotomia entre os colonos e os jesuítas na época do Brasil colônia, que havia esse choque de interesse entre as duas classes. De um lado, os colonos querendo escravizar todo mundo que tivesse aqui no Brasil, do outro lado, os jesuítas já com um aspecto mais protecionista desses índios que já habitavam. Então, por conta disso, a coroa, alguns anos depois, já no final do século XVIII, realizou a expulsão desses povos jesuítas, a fim de que eles não atrapalhassem essa busca de poder, essa manutenção de poder da coroa portuguesa aqui no Brasil. Então, o que a gente pode concluir é que durante todo esse tempo de história do Brasil, as guerras sempre perduraram, os conflitos sempre existiram. E quase sempre esses conflitos foram baseados no antagonismo de interesses entre duas classes. Normalmente uma classe que é oprimida e outra classe que é opressora. Possivelmente esses conflitos vão perdurar também daqui para frente, mas talvez com um aspecto diferente do que foi no passado. Pois as lutas, os conflitos, as revoltas que aconteceram no passado, muitas vezes aconteceram de forma bem cruel, bem sangrenta. Já hoje, no mundo mais tecnológico, talvez esses conflitos, essa guerra, vai acontecer mais no cunho ideológico, informacional, tecnológico. Então é isso. Agradeço aí a oportunidade de estar fazendo esse bate-papo com vocês a respeito desse ponto. E tamo junto.